Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro encontro, onde vamos falar agora sobre a nossa disciplina, apresentar a nossa disciplina, como é que ela vai ser desenvolvida durante esse semestre, o meio de EAD, de ensino à distância, né? A disciplina Desenho Técnico para Engenharia Ambiental. Ela tem a finalidade de proporcionar para vocês um método de representação gráfica aceito e compreendido universalmente, que é fundamental para qualquer tipo de engenharia, e desenvolver a imaginação construtiva, a capacidade de pensar e perceber em 3 dimensões. Isso para o engenheiro ambiental é fundamental, principalmente que ele trabalha com o meio ambiente, onde ele vai ter que integrar várias variáveis multidisciplinares, holísticas, presentes quando ele for fazer seus futuros estudos de impacto ambiental. E aí construir uma clara imagem mental, que é o requisito fundamental para o engenheiro ambiental, que queira representar os seus projetos. Nós esperamos que, com o resultado desse aprendizado, no final do semestre, o aluno tenha condições de ler, interpretar e produzir desenhos técnicos de forma convencional, entender os princípios de produção de desenhos no computador, pesquisar e compreender princípios de funcionamento dos instrumentos de representações computacionais, representações gráficas. O público-alvo são os alunos do curso de graduação de Engenharia Ambiental, e essa matéria é pré-requisito para a disciplina Cartografia e Processamento. Cartografia e Geoprocessamento. Então, a metodologia que nós vamos adotar ao longo do nosso curso, ela vai ser basicamente um ensino à distância, dentro do sistema Moodle, que está dentro da página aprender3.nbbr, que vocês poderão acessar com computador pessoal, que é o preferencial, é o melhor acesso que vocês terão, mas também pode acessar por tablet e também por celular. E teremos aulas teóricas e práticas por meio de alguns vídeos explicativos e plataformas de conferência. Nós vamos utilizar o Teams, que vocês têm acesso utilizando o e-mail funcional da UNB de vocês. E a utilização de material interativo e animado que vai estar disponibilizado dentro dessa página do Aprender 3 por meio do sistema Moodle. E poderão também utilizar o livro do professor Pratini, que está nas referências bibliográficas aqui, que contém informações de conteúdos passados, presentes e futuros, de provas e de exercícios passados que vocês podem praticar e utilizar. A ementa do curso, nós vamos estar apresentando os instrumentos e técnicas de desenho, vamos apresentar os princípios do desenho técnico e os sistemas de projeção, vamos apresentar as perspectivas. A 4ª unidade vai entrar na prática do desenho técnico em si, normas técnicas de escalas de desenho e cotagem, algumas noções de CAD, talvez tenhamos 2 encontros para isso. Vamos falar sobre cortes, sobre rotações de sólido, noções de desenho topográfico e modelamento tridimensional, e exemplos de plantas utilizadas na engenharia ambiental e o projeto final que vai ser definido para um edital. Os senhores serão avaliados, né, do seguinte critério: será aprovado na disciplina quem obter frequência de 75% nas aulas que nós teríamos através do presencial, que nós vamos utilizar por videoconferência usando o sistema Teams. Nós vamos explicar isso mais adiante. E média ponderada final terá que ser 5 ou 50 pontos, preferirem. Essa média é baseada numa fórmula que nós calculamos aqui, 2 vezes as notas da primeira prova, 2 vezes a nota da segunda prova, o peso 2, e o peso do trabalho final será 3. Divide por 7 e multiplica por 0,9. Isso daria uma média final de 90 pontos, caso você tivesse nota máxima em tudo. O 10º ponto, os 10 pontos para fazer a nota 100 ou 10, se preferir, serão esses trabalhos parciais que nós vamos falar agora um pouco mais adiante. Então, valerá no máximo 90 pontos, que nós acabamos de falar,
mas lembrando que é obrigatório que o aluno, nas 2 primeiras provas, obtenha a média 5 ou 50 pontos, senão ele será reprovado na disciplina. A nota mínima que vai ser para o trabalho final será de 50 pontos, e a não obtenção dessa nota mínima vai implicar na reprovação da disciplina, mesmo que você tenha obtido notas acima de 5 nas 2 provas que nós vamos ter na NP1 e na NP2. O trabalho final é fundamental. Ele vai ser definido por um edital e vai constar da elaboração de plantas de arquitetônica, de situação com relevo, planta de locação, planta baixa, além de um relatório técnico e elaboração de um modelo computacional tridimensional de um imóvel a ser representado. Todas essas partes, todas elas são obrigatórias e vão ser somadas à sua média final. A média final, então, vai ser transformada em menção por meio do critério da UNB, né? As provas vão ser realizadas sem consultas, ao vivo, utilizando a plataforma Teams. Nós vamos marcar, vamos ter uma prova de 1h50 e vocês farão com eu assistindo vocês ao vivo e depois vocês encaminharão essa prova através do sistema Moodle. A revisão de cada prova será efetuada em um horário determinado, na data de entrega das notas da prova que nós faremos. Lembre-se, nós falamos da média, se você tirasse 10 nas 2 primeiras provas e no trabalho final, você ficaria com média final 9. Um ponto para fazer o 10 serão 10 trabalhinhos pequenos, em torno de 10, de uma média aritmética de trabalhos parciais relativos àquelas unidades de ensino de 3 a 9. Esses trabalhos são muito bons porque eles vão desenvolver o método de ensino de vocês, tá? Vocês vão entregar essas tarefas e nós vamos somar, no final ela vai valer 10 pontos no trabalho final. Quais são os instrumentos que nós vamos utilizar na disciplina, né? Essa disciplina é uma disciplina de desenho, pelo método ortodoxo, utilizando esquadros, lapiseira. Nós não faremos um desenho por CAD, porque já se comprovou-se que o desenho por instrumento de desenho é que possibilita o desenvolvimento dessa visão 3D. O CAD, infelizmente, não proporciona isso, né? Na prancheta e no papel. E esse material de desenho, eu exorto a vocês a comprarem um material de boa qualidade, que eles podem servir durante toda a vida profissional de vocês. Quais são o material básico? Primeiro, a compra de 2 lapiseiras de 3 e 7 milímetros, com grafites de dureza HB. Tem marcas muito boas no mercado, como a Pentel, que quebram menos. O HB ele tem um traço fino, não tão forte. O nível de cinza do traço do grafite é fraco, mas ele é melhor para você desenhar, porque se você tiver que corrigir esse desenho, apagar, ele não borra a folha. Grafites mais fortes, com 1B, 2B, eles vão borrar e sujar a sua folha. Então, o grafite HB é o ideal. Esquadros lisos de acrílico, né? De 30 e 60 graus e 45. O melhor esquadro é aquele que vem sem graduação. Eles são mais precisos. Aqueles esquadros que vêm com graduação de centímetros, eles são imprecisos, eles se deformam facilmente, e nem sempre os ângulos que eles prometem ter são exatos. Então é melhor você investir melhor numa compra de esquadros que sejam de acrílico com essa graduação, sem graduação nenhuma. De 30 e 60, um, e o de 45 graus formando seu par. Qual o tamanho? O ideal é que a hipotenusa desses esquadros, né, fique em torno de 30 centímetros. Não compre um esquadro muito grande, porque senão, na hora que você for desenhar com esses esquadros, ele pode esbarrar na sua barriga e fazer seu traçado ser impreciso. Mesma coisa, um esquadro muito pequeno. Vai fazer você debruçar sobre a mesa, também vai se tornar impreciso. Então é melhor que você use um esquadro em torno de 30 centímetros de hipotenusa. O escalímetro, uma regra graduada, é o escalímetro número 1, que vem com as escalas de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Importante vocês
verificarem se estão essas escalas nos seus caminhos. Escala, por exemplo, porque alguns podem vir com 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1000. Não é recomendado você utilizar isso. E sim, com essas escalas, escalímetro número 1, e é um instrumento profissional para a vida inteira, principalmente para vocês farão plantas a partir, muitas vezes, manualmente, né? Borracha plástica macia para desenho ou uma lapiseira de ponta de borracha. Papel A4, essa resma de papel que a gente usa normalmente em impressoras. Uma resma é suficiente para todo semestre. Fita crepe, durex ou fita tape para prender a folha na mesa. E, se possível, comprem um pequeno compasso simples, mais barato possível. Não comprem compassos caros, que nós vamos utilizar lá no final da disciplina. Então não é necessário você investir muito num compasso muito caro. Pode ser um compasso barato que vai servir para o que nós vamos usar, principalmente em rotação. É isso aí, pessoal. Espero encontrar vocês em breve e que esse semestre seja um semestre de muito aprendizado e muito bom para todos nós. Tá? Um grande abraço a todos.